Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para falar a respeito do fogo no rabo, o meu Renault Clio 1.0 16 válvulas Authentic. Nós hoje vamos abordar o tema da revisão dos 40 mil quilômetros, fazendo ela literalmente, né? Vocês viram no vídeo anterior as peças que eu já havia adquirido para fazer a troca. Só relembrando que as velas foram trocadas com 38 mil quilômetros pelas velas originais. Bom, a primeira parte, o que mais me chocou quando eu vi o carro foi a qualidade do óleo que estava no carro. Esse primeiro óleo que eu botei, eu botei na mesma especificação, mas eu não havia escolhido uma marca específica. Então veio um Petrobras Tecno, né? Um óleo de qualidade que eu acredito ser muito baixa, porque ele ficou muito escuro, isso tendo rodado apenas 6 mil quilômetros, porque é um óleo sintético 5W40 que ele é fininho, né? Aquele óleo que ele é quase transparente, como o óleo que entrou no motor desse carro. Em segunda parte, o que também me chocou um pouco também foi o estado do filtro de ar nesses 6 mil quilômetros, que estava bastante saturado, tá? Então, assim, tenho muita atenção com isso, tanto com o óleo quanto com os filtros em si. A terceira parte que me deixou chateado foi o filtro de óleo do carro. Por quê? O filtro de óleo era um filtro de óleo original, né, que já tinha sido trocado, mas na hora que eu fui desengatar, a pessoa havia colado o filtro de óleo no cárter do carro. Passou tipo uma cola para que ele aderisse, né, na hora que ele encostasse. E foi um sufoco para conseguir tirar aquele filtro de óleo do carro, para conseguir vazar o óleo por completo. Mas enfim, a gente conseguiu tirar ele todo, limpamos ele, né, retiramos tudo. Coloquei o filtro de óleo novo no lugar, que aí foi tranquilo. Depois de colocar o filtro de óleo, coloquei o óleo novo, que é um óleo da Motul, é o XX 8100, que é um óleo de alta performance. Ele é quase como água, é impressionante como ele é muito fino, o óleo, muito, muito fino. E ele tem uma elasticidade em termos de temperatura muito grande. Então é um óleo que não consegue, só se levando um motor a limites assim quase impossíveis para que ele crie borra dentro do motor. Então para mim é muito interessante um óleo como esse, né, para um carro que tem um motor que é forçado de vez em quando. Então achei muito legal e coloquei esse. Outra parte que eu fiquei chateado foi no momento que eu fui trocar o filtro de combustível do carro. Na hora da desmontagem, tudo bem, foi um pouquinho difícil, mas deu para fazer, porque ele fica perto do eixo traseiro do carro. E quando eu li a data de fabricação, eu descobri que ainda era o original do carro. E eu havia pago na revisão anterior, né, na revisão que eu fiz quando eu comprei o carro, por um filtro de combustível novo, e não trocaram o filtro de combustível. Ou seja, é um serviço muito porco, né? A gente fica refém dessas oficinas e é complicado. É muito complicado achar uma oficina que preste. Eu sei que o serviço é difícil, é duro, porque a gente fazendo em casa não é mole, mas vamos ter pelo menos qualidade e ter consciência, né, daquilo que estamos fazendo e cobrando, né? Essas pessoas não têm a mínima consciência ou consideração pelo que estão fazendo, né? Enfim, acabou que eu troquei pela primeira vez o filtro de combustível do carro. E agora aí depois eu liguei ele, gostei porque no momento que eu dei a partida nele, ele nem chegou a ligar a luz do óleo, o carro pegou logo de primeira com facilidade. A marcha lenta está super suave, ele está com 750 RPM de marcha lenta, ou seja, está no ponto certo, né? Ele voltou ao ponto certo. Uma dica que eu esqueci de falar: no momento que eu fui encaixar o filtro de óleo dele novo, eu enchi o filtro de óleo e encaixei para que ele não tivesse problema na hora de fazer o encaixe dele e ele não ficasse seco, né, na hora de ligar o carro, né, para não dar nenhum tipo de problema. Mas enfim, então assim, a revisão ficou legal, o motor está muito suave, esse óleo ele intensifica a diminuição de ruído e de atrito interno dentro do motor, e isso é perceptível porque você escuta muito menos o motor quando o carro está em ponto morto. O ponto morto do carro naturalmente já fica um pouco mais baixo, é engraçado isso.
em altas rotações ele sobe com menos rumorosidade. Isso são detalhes que você percebe mesmo, né? E ele, logo na partida a frio, quando você dá a partida com esse óleo, você não sente nenhum tipo de bateção de pino, nada disso. Ele liga suavemente, ele vai subindo a temperatura e o motor não tem nenhum tipo de irregularidade, né? Eu gostei muito desse óleo, ficou muito bom. Agora é esperar, né? Agora a próxima revisão vai ser nos 45 mil quilômetros, né? Que está programada. Mas aí vai ser também só de óleo e filtro. Aí nas de 50 mil quilômetros é que vem mais coisa por aí, né? De mais trocas no motor. Mas por enquanto tem sido bem tranquilo. E não é difícil de mexer, isso que é o engraçado no Clio, né? Você não tem uma dificuldade em mexer no carro grande, né? As partes são um acesso relativamente... Não é muito fácil, mas quando você acha é tranquilo de mexer, né? Quando você acostuma, é rápido e direto, então muito tranquilo. Outra coisa que também foi trocada, que tem que ser trocada toda vez que você troca o óleo, é aquela rosquinha do cárter, né, junto com o parafuso e a rosca que vem junto com o parafuso do cárter, né, você troca, também foi trocado nessa revisão, que eu esqueci de citar ela. E também o filtro de cabine, que também estava imundo, né, que é o filtro do ar-condicionado do carro, que você troca numa tampa que tem por baixo do para-brisas do carro, né, também foi trocado. Mas enfim, ele ficou legal. Agora a próxima revisão vai ser nos 45 mil quilômetros. Não tô com muito medo não. Se for só deve ser realmente coisa de óleo e tal, não vai ser mais nada. A de 50 mil é a que mais me dá atenção, que eu vou ter que procurar uma oficina, né? Visto que as pessoas fizeram no Clio nessa última vez que ele esteve na oficina, aliás, na primeira e única vez que ele esteve na oficina, né? Eles até mexeram na suspensão de maneira correta, colocaram os pneus, tudo, isso ficou tudo muito bem. Mas a parte dos filtros, principalmente colar o filtro do óleo e o filtro de combustível, que me enganaram, né, que falaram que tinham trocado e não trocaram porcaria nenhuma, eu fiquei muito chateado com isso. É muito difícil achar aqui no Rio de Janeiro alguma oficina mecânica que tenha... que você possa ter confiança. Pode existir em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro é muito difícil você conseguir encontrar alguém que faça manutenção. Que é como eu disse, o trabalho é difícil, sim, é um trabalho pesado, braçal, mas quando você tem máquinas, você tem conhecimento técnico, não tem muito mistério, não tem por que enganar os outros, né? Mas as pessoas acham que é melhor assim. O que a gente vai fazer? E teve mais uma vírgula que eu não falei nessa quilometragem do Clio, que teve sim um acontecimento, um ponto e vírgula de acontecimento, que foi ali por volta dos 39 mil quilômetros, que o meu pneu traseiro esquerdo, foi o esquerdo ou o direito? Foi o direito, desculpa, furou, entrou um prego gigante dentro do pneu, mas eu não sentia, porque eu toda hora abastecia e enchia os pneus, né, tranquilo. Mas sempre aquele pneu traseiro estava mais baixo do que os outros. Então, normalmente, quando iam perdendo pressão, que o Clio usa 36 na frente e 33 atrás. Então, normalmente ficava 34, 32 na frente, quando perdia a pressão natural, e atrás ficava por volta de 29, 30, né? Mas aquele pneu sempre ficava com 21 e eu achava aquilo estranho. Aí, muito bem, num belo dia eu fui abastecer, aí eu vi o prego, eu descobri o prego por cima, porque ele apareceu. Que toda vez que eu ia abastecer o carro não aparecia o raio do prego, né? O prego ficava por baixo do pneu, eu não via ele, né? Mas naquele momento, na posição que o carro parou, ficou aparente. Aí eu fiz uma vulcanização no pneu, que custou R$32, foi baratinha, né? E agora o pneu também está tranquilo. E o que eu percebi, eu não sentia muito, mais ou menos, porque eu às vezes sentia uma certa saída de traseira do carro. Só que eu achava aquilo natural pelo jeito que eu estava dirigindo o carro. Agora que eu consertei o pneu, eu voltei a perceber como o Clio é um carro muito performático, né? E eu já tinha me esquecido disso, né?
Então eu achei muito bom eu ter descobrido aquilo e consertado aquilo, que também é uma adição ao histórico, né, do que tem acontecido com o carro comigo durante esse tempo, né. Agora vamos ver, né, vamos aguardar os próximos capítulos do Fogo no Rabo. Muita estrada pela frente, muita cidade pela frente, né? Por isso que eu falo, sempre tenham muita atenção ao manual de manutenção dos seus carros. Teve gente me perguntando por especificações, mas cada carro tem uma especificação, e inclusive cada Clio, tá? O Clio tem 4, 5 especificações próprias, só dentro do motor 1.0, tá? Por causa das evoluções que o motor foi tendo com o tempo. Então, você sempre tem que ler o manual do proprietário para saber o que é o correto para o seu carro, né? E se você não tem o manual do proprietário para seguir as especificações, você baixa ele na internet, que normalmente você consegue achar o material do seu carro na internet, né? E é fundamental para que você coloque o óleo de especificação correta, que isso é primordial para o bom funcionamento do motor, para a não formação de borra dentro do motor, e também de calibragem de pneus que são utilizados, limites de peso, né? Tudo isso vem junto, né? Para que você consiga conservar melhor o seu carro, né? E são itens que você consegue até fazer em casa, tendo um pouquinho de conhecimento. Tá ok? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se tiverem alguma dúvida, postem aí embaixo. Tá ok? Então, pessoal, é isso então. Valeu!